Bom dia para quem chegou agora, sejam todos bem-vindos e a gente vai começar. Bom, vamos lá. Eu quero só explicar o que a gente vai fazer hoje, ou a partir de hoje, né, nos próximos domingos. Nos dois últimos domingos, a gente estudou um pouco sobre uma perspectiva escatológica. No domingo, 2 domingos atrás, a gente conversou sobre como que nós podemos viver com o hoje, né, o presente, mas com uma perspectiva na eternidade, uma perspectiva escatológica. Nós vimos lá então que nós vivemos o já, mas com vistas ao ainda não. Nós vivemos nesse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, que é o período que a Bíblia chama de os últimos dias. Então nós vivemos nesses últimos dias da mesma forma como o apóstolo Paulo e os primeiros discípulos ali viveram os últimos dias, que compreende o período entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus Cristo. Então algumas coisas já foram cumpridas em Cristo, e outras coisas serão cumpridas em Cristo na segunda vinda dele. Algumas na primeira vinda e outras na segunda vinda. Então, a igreja, ela vive essa tensão, né, do já e do ainda não. Nós vivemos, então, como nós vimos em um momento da aula, que nós temos ali o reino de Deus, que veio com o Rei Jesus Cristo. Nós fazemos parte desse reino, nós já desfrutamos algumas coisas desse reino de Deus, mas ao mesmo tempo o reino de Satanás ele também se desenvolve no mundo presente. E então nós vimos ali que na própria parábola do joio e do trigo, né, nós temos o joio crescendo junto com o trigo enquanto nós vivemos nessa vida. Cristo é quem vai fazer essa separação do joio e do trigo quando ele voltar na época da colheita, quando ele voltar na sua segunda vinda, ok? Então essa foi a primeira aula, e na aula passada a gente viu algumas características de como nós podemos interpretar a história de um modo cristão. Nós vimos que eu dei 2 exemplos de duas visões, né, 2 interpretações que nós devemos rejeitar. A primeira é a interpretação dos gregos, que creem que o mundo, a história, ela está presa num círculo, né? Os eventos acontecem de modo circular. O que aconteceu hoje, aconteceu ontem, vai acontecer de novo. Então a história ela está presa num modo circular de eventos. E nós cremos que não é isso que a Bíblia ensina, né? E também o existencialista ateísta, né, que crê que a história é desprovida de sentido, de significado, não existe um propósito para a história, então cada indivíduo pode dar o sentido que quiser para a própria vida, cada indivíduo ele tem a autonomia de dar o valor e o sentido que ele quiser para aquilo. Então é um mundo individualista, egoísta, é tudo muito subjetivo, cada um faz da vida o que bem entender, né? E também não é esse o modo como nós interpretamos a história. E nós vimos ali então qual é o modo cristão, bíblico, de interpretar a história. Então a primeira coisa que nós vimos foi que a história ela é um desenvolvimento dos propósitos de Deus. Deus, ele é uma outra característica, né? Deus é o Senhor da história, ou seja, ele é soberano sobre todas as coisas. Cristo é o centro da história. Então a história, tudo que acontece, acontece debaixo da soberania de Deus. E Deus ele está então desenvolvendo na história o seu plano de redenção, tá? E toda a Bíblia ela nos mostra, ela nos aponta para isso. É o desenvolvimento da história de Deus, é o desenvolvimento dos propósitos de Deus. Tá? Então nós vivemos nesse período entre o já e o ainda não, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, e Deus ele está colocando, ele está
atuando na história, levando a história para um fim determinado, que é novos céus e nova terra, Apocalipse 21 e 22, a segunda vinda de Jesus Cristo, tá? O juízo final e tudo mais. Bom, o que eu queria fazer hoje? Hoje eu queria fazer algo um pouco diferente. A gente vai olhar para um panorama do Novo Testamento. Geralmente o que a gente faz? Geralmente a gente se aproxima de um texto, a gente escolhe um texto e a gente estuda aquele texto dentro do seu contexto de modo mais profundo. Hoje eu queria fazer algo um pouco diferente. Ao invés da gente se aproximar de um texto específico, a gente vai dar um passo para trás e olhar para o Novo Testamento de uma forma geral, de uma forma panorâmica, tá? E aí a gente vai ver como que os propósitos de Deus eles vão se desenrolando em todo o Novo Testamento. A gente não vai fazer isso com o Antigo Testamento, mas a gente vai focar no Novo Testamento a partir do momento da vinda de Jesus Cristo. O meu objetivo com isso é, em primeiro lugar, te ajudar na sua leitura bíblica, ajudar você a compreender de maneira geral aquilo que a Bíblia ensina, o desenvolvimento, o contexto em que cada livro está inserido, quem que escreveu, para quem foi escrito, qual é a mensagem central daquele livro, né? Mas também um segundo objetivo, não apenas te ajudar na sua leitura bíblica, um segundo objetivo também é mostrar que a Bíblia, ao contrário do que muitos pensam, ela não é formada por diferentes livros desconexos um do outro. A gente não tem diferentes livros, como se fossem livros diferentes, desconexos, tá? A Bíblia ela é um livro e ela conta uma história, que é a história de Deus, é a história da redenção, né? Embora nós tenhamos vários livros com vários autores diferentes, nós cremos que existe uma unidade, existe uma harmonia entre todos os livros de Gênesis a Apocalipse. É uma história que está sendo contada em toda a Bíblia. São os propósitos de Deus que estão sendo desenvolvidos de Gênesis a Apocalipse. Tá? Então, ao fazer esse panorama do Novo Testamento, eu quero que você tenha isso em mente. Que não são mensagens desconexas, diferentes, como se um não tivesse nada a ver com o outro, né? As cartas não têm nada a ver com os evangelhos, Atos não tem nada... Existe uma única história, existe uma harmonia em toda a Bíblia, existe uma conexão, né? E todas elas contam a história de Deus. Deus é o Senhor da história, lembra da visão de interpretação cristã, né? Deus é o Senhor da história e Cristo é o centro da história. Esse é um outro ponto que a gente viu semana passada. Então, se Cristo é o centro da história, nós também precisamos entender que Cristo ele é o centro da Bíblia. E toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, apontam para Cristo. Encontram o clímax na vinda de Cristo, na vida, na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Cristo é o centro da Bíblia também. Ok? Então é isso que a gente vai fazer. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. O centro da narrativa da Bíblia toda é Cristo. A história toda se move desenrolando os propósitos de Deus e apontando para Cristo. Então começa lá com a criação em Gênesis, depois a gente tem a queda, o homem cai em pecado, aí a história se move para o povo de Israel, Deus começa a formar um povo a partir de Abraão, ali em Gênesis 12, existe uma expectativa em todo o Antigo Testamento da vinda de um Messias.
o Messias que vem para libertar o povo. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Todo o Antigo Testamento está apontando para Cristo, para a vinda desse Messias. É claro que existia ali uma esperança, uma expectativa. Muitas vezes eles não entendiam bem quem eles estavam esperando. No próprio Novo Testamento a gente vai ver que muitos aguardavam um outro tipo de Messias, um líder militar, um guerreiro, que viesse para libertar o povo da opressão de Roma. Mas não é isso que acontece, O Messias ele vem como o servo sofredor, ele vem como o salvador para libertar o povo, não da opressão de Roma, mas do pecado, da escravidão do pecado. Bom, com relação ao Novo Testamento, então, a gente viu que no Novo Testamento, antes de começar o Novo Testamento, existe um período ali que a gente chama de período intertestamentário, que é o período em que termina o livro de Malaquias no Antigo Testamento. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. E aí o primeiro livro do Novo Testamento é Mateus. Mas existia um período longo entre Malaquias e Mateus, entre o fim do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento, que é um período que a gente chama de período intertestamentário, entre os testamentos, entre o Antigo e o Novo Testamento. Foi um período de mais ou menos 400 anos. Nesse período é dito que foi um período de silêncio, mas foi um silêncio canônico. O que eu quero dizer com isso? Deus ele não revelou nada novo para ser registrado na Bíblia nesses 400 anos. Mas houve muita história nesse período de 400 anos. Nós temos livros e registros do que aconteceu nesse período de 400 anos, mas nós não temos nenhuma revelação de Deus que fosse para fazer parte do cânon das Escrituras. Mas foi um período importante da história em que vários grupos religiosos se formaram nesse período, o grupo dos fariseus e tudo mais. Bom, só para você ter um contexto aí do Novo Testamento, então. Havia um domínio romano sobre Israel. Roma dominava sobre toda a região. O povo de Israel ele era muito oprimido pelo Império Romano, por Roma. Talvez por isso que eles esperassem um Messias guerreiro, militar, que viesse para libertar o povo da opressão de Roma. A gente tem ali a figura do templo e da sinagoga, que são centrais no Novo Testamento. Toda essa expectativa messiânica que acontecia ali, que tinha. E quais eram os grupos religiosos que a gente encontra? Eu vou dar alguns exemplos aqui de grupos que foram formados ali naquele período intertestamentário e que são muito presentes no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos. Ali a gente vê bastante esses grupos. O primeiro, o grupo religioso, é o grupo dos fariseus. Os fariseus eles eram judeus que eles criam em todo o Antigo Testamento, então eles aceitavam todo o Antigo Testamento. Na prática, eles consideravam a tradição oral superior às Escrituras, ao texto do Antigo Testamento. Então eles eram muito apegados à tradição, muito apegados à lei. E eles impunham, então, essa lei e a tradição dos fariseus para o povo. Se você quiser fazer parte da nossa religião, se você quiser fazer parte da religião judaica, você precisa cumprir a lei, você precisa cumprir a tradição, seguir a tradição à risca. Então, eles se consideravam superiores. E isso era visto na forma como eles se vestiam e tudo mais. Então era um grupo extremamente legalista.
né, que queria impor a religião e as leis e a tradição no povo. E eles oprimiam então o povo. Lembra que o próprio apóstolo Paulo, ele teve origem no farisaísmo, né? Ele cresceu, lá em Atos 23 ele vai falar sobre isso, né? Ele foi treinado como um fariseu, né? Na tradição farisaica ali. Então os fariseus, eles eram um grupo mais legalista daquele período, um grupo religioso que não aceitava, lembra disso, eles não aceitavam Jesus como o Messias. Eles não acreditavam nas palavras de Jesus. A sinagoga, então, no Novo Testamento era um grande palco, né? Dos fariseus também vieram os escribas, que eram os intérpretes da lei. Os escribas eram aqueles que ensinavam a lei e a tradição para o povo, né? Eram os professores de Bíblia, né, para os judeus ali. E o fariseu, na verdade, hoje se tornou um sinônimo de hipocrisia, né, religiosa. Na verdade, foi isso mesmo que Jesus criticou nos fariseus. Ele chamava os fariseus de hipócritas, né? Por quê? Porque eles impunham uma religião que era extremamente legalista e que eles mesmos não se submetiam àquilo, né? Eles exigiam algo que eles mesmos não conseguiam viver ou não viviam, né? Então, esses são os fariseus. Havia um outro grupo também de religiosos que eram dos saduceus. Os saduceus era formado pela classe alta de Israel, ok? Eles ficavam limitados ao templo, então, o ministério deles, dos saduceus, era o templo. E a diferença deles para os fariseus é que, lembra, o fariseu ele aceitava todo o Antigo Testamento. Os saduceus, eles aceitavam apenas o Pentateuco como palavra de Deus, como lei de Deus. Então, apenas os 5 primeiros livros da Bíblia eram aceitos pelos saduceus. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ok? Eles negavam a imortalidade da alma, eles negavam a existência de espíritos, eles negavam a ressurreição dos mortos. Eles negavam, então, várias coisas aí. Bom, então a gente falou dos fariseus, dos saduceus, e também tinha um outro grupo religioso naquela época, que era um grupo dos zelotes. Os zelotes, eles eram um grupo sociopolítico e era um movimento de libertação político-religiosa, né? Lembra que Mateus 10 fala de Simão. Simão era um discípulo do Senhor que tinha sido um zelote. Simão, ele fez parte desse grupo dos zelotes. Então é um grupo que lutava por uma libertação político-religiosa. Bom, então a gente tem todos esses grupos religiosos aí, né? Eu dei 3 exemplos: os fariseus, os saduceus e os zelotes, que esperavam o Messias. Mas eles esperavam um Messias, um guerreiro militar, né? Alguém que viesse para libertar o povo de Roma, né? do domínio romano, do Império Romano. E aí, quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê que Jesus não é nada daquilo que eles estavam esperando. Por isso que eles têm tanta dificuldade em aceitar que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias. Eles não conseguiam conceber isso, porque eles esperavam alguém completamente diferente. Dado todo esse panorama aí do contexto, né, de todos esses grupos religiosos da época, vamos entrar no livro, no texto do Novo Testamento em si. Os livros do Novo Testamento, eles são divididos em algumas partes. A gente tem os evangelhos, são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí a gente tem um livro histórico, que é o livro de Atos, que é uma continuação dos evangelhos, principalmente do evangelho de Lucas. Lucas e Atos foram escritos pelo mesmo autor, por Lucas, para a mesma pessoa, Teófilo. Tá? Então a gente tem os evangelhos, o livro histórico de Atos, aí a gente tem as cartas ou as epístolas. Tá?
Nós temos 13 epístolas paulinas, 13 cartas escritas por Paulo, né? 3 delas são cartas pastorais. E nós temos algumas cartas gerais também, escritas por outras pessoas, Hebreus, Tiago, as 2 cartas de Pedro, as 3 cartas escritas por João. E a gente tem também Apocalipse, né? A carta de Apocalipse também escrita por João. Então, basicamente, é assim que a gente divide, é assim que é dividido, né, o Novo Testamento. Evangelhos, o livro histórico, né, de Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, né, Romanos, a primeira e a segunda carta de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, primeira e a segunda carta de Tessalonicenses, Filemon, as cartas pastorais, né, primeiro e segundo Timóteo, Tito. Aí a gente tem a carta de Tiago, primeira e segunda carta de Pedro, primeira, segunda e terceira João, Judas e Apocalipse. Eu vou dividir tudo isso, a princípio, em 4 aulas, tá? Hoje eu quero abordar de maneira, é uma introdução, né, de maneira panorâmica, os Evangelhos e Atos. Então hoje a gente vai olhar principalmente para Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. E aí, na semana que vem, a gente vai retornar, a gente vai começar em Romanos e a gente vai ver as cartas de Paulo, né? Então a segunda aula vai ser sobre as cartas de Paulo. A terceira aula serão sobre as cartas gerais, as outras cartas que não foram escritas por Paulo. E por último, a última aula desse bloco aí, o panorama do Novo Testamento, a gente vai olhar para Apocalipse, tá? Então, primeira aula de hoje, Evangelhos e Atos. Segunda aula da semana que vem, as cartas de Paulo. A terceira aula, as cartas gerais, escritas não por Paulo. E por último, o Apocalipse. Ok? Então vamos começar. Eu quero começar hoje com Mateus, o Evangelho de Mateus. Mateus, ele foi escrito por esse discípulo de Jesus, chamado Mateus, né, por volta dos anos 50. E Mateus, algo importante que a gente precisa entender é que ele foi escrito para os judeus. Então, o público-alvo do Evangelho de Mateus são os judeus. Por isso que em Mateus você encontra muitas alusões ao Antigo Testamento. Mateus ele mostra bastante como que o Antigo Testamento ele está sendo cumprido agora no Novo por Cristo. Então Mateus ele explica muitas expressões e costumes, mostrando, né, essa relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento, mas ele não explica muito os costumes judaicos ou as expressões judaicas, né, porque ele foi escrito para aquele povo que já tinha essa noção, aquele povo que já sabia daquelas expressões e dos costumes judaicos. Existe uma ênfase muito grande no Evangelho de Mateus nas reivindicações messiânicas e no reino dos céus. Ali existe essa expressão em Mateus do reino dos céus. Então, basicamente, Mateus ele é escrito para judeus, né? A palavra rei ali aparece cerca de 20 vezes, a palavra reino aparece cerca de 55 vezes no Evangelho de Mateus, né? Então Mateus ele está nos mostrando o reino dos céus, a vinda do reino dos céus, né? E como o povo ele tinha rejeitado o rei do reino dos céus. O Evangelho de Mateus ele é dividido em 5 grandes discursos. Então a gente tem do capítulo 5 até o capítulo 7 o Sermão do Monte, né, que Jesus ele ensina várias coisas, ele interpreta
a lei, lembra daquele, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, e ele ensina então sobre oração, ele ensina sobre a prática do jejum, sobre o dar esmolas, ele fala sobre não andeis ansiosos, né? Então tudo aquilo, as bem-aventuranças em Mateus 5, então tudo isso faz parte desse primeiro grande discurso do Sermão do Monte, que vai de Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Depois, um outro grande discurso de Jesus é em Mateus 10, do 5 ao 42. Então, no capítulo 10, versículo 5 ao 42, ele fala do apostolado cristão. Depois de Mateus 13, a gente tem um terceiro grande discurso de Jesus, que vai dos versos 3 até os 52, e ele fala sobre o reino dos céus. Mateus 13, ele conta várias parábolas sobre o reino dos céus, explicando o reino dos céus. Depois, Mateus 18, a gente tem um outro grande discurso que ele fala da vida da comunidade cristã, como que os cristãos devem viver ali em comunidade. E Mateus 24, do 4 até o 25, 46, que é o final dos tempos. Jesus ele fala sobre o final dos tempos. Então são esses grandes, 5 grandes discursos de Jesus que formam o Evangelho de Mateus. E Mateus foi escrito para os judeus. Tá? Então basicamente é isso que a gente tem em Mateus. Tá? A mensagem de Mateus é a seguinte: a rejeição do rei dos judeus estende as bênçãos do reino prometido a todas as nações na expectativa do seu estabelecimento definitivo. Então, Mateus para os judeus. E Marcos, segundo evangelho, é o evangelho de Marcos. A gente terminou agora uma série de mensagens sobre o evangelho de Marcos. A gente viu, começou lá em Marcos capítulo 1 e nós fomos até o final. Marcos, ele foi escrito para leitores romanos, diferente de Mateus. Mateus foi escrito para judeus. Marcos ele foi escrito para os cristãos romanos, para os cristãos em Roma. Tem apenas, diferente de Mateus, Marcos você tem apenas uma citação do Antigo Testamento. E aí em Marcos você tem muitas explicações dos costumes judaicos. Então lembra, Mateus foi escrito para judeus. Ele não precisava ficar explicando os costumes e a tradição judaica. Já Marcos foi escrito para romanos, os leitores romanos. Então em Marcos nós temos muitas explicações, dos costumes. Então, por exemplo, Marcos capítulo 7, ele explica essa questão do lavar as mãos. Marcos 14, ele explica a questão do cordeiro pascal, a Páscoa. Ele explica sobre Jerusalém, o Monte das Oliveiras em frente ao templo. Ele traduz várias palavras gregas para o latim, várias palavras em latim para o grego e tudo mais. Ele menciona ali também líderes da igreja em Roma, fala de Alexandre e Rufo em Marcos capítulo 15. Ele fala de um centurião romano como testemunha de que Jesus é o Filho de Deus. Então perceba que em toda a construção aqui de Marcos, o público-alvo dele são os romanos. E o grande objetivo de Marcos é responder à pergunta: quem é esse Jesus? Quem é Jesus? Então, em várias partes do Evangelho de Marcos, e se você lembra da nossa série de mensagens, você vai ver que várias vezes aparece essa questão: quem é esse? Quem é esse Jesus? Marcos, por exemplo, Marcos 4:41, e sentiram um grande temor quando Jesus ele acalma a tempestade. E aí uns olhavam para os outros e diziam: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Quem é esse Jesus? Marcos 8, 27 até o 30, a gente lê o seguinte:
Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista. Outros: Elias. Mas outros: algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então, em determinado momento, o próprio Jesus pergunta para os discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Várias respostas eram dadas, né? Alguns dizem que é Elias, outro um dos profetas, João Batista. E aí Jesus pergunta para os discípulos: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então perceba que todo o evangelho de Marcos, ele trabalha essa questão. Quem é esse Jesus? Né? A gente tem inclusive as respostas dos próprios demônios, né? Em Marcos 1, por exemplo, 24, né? Os próprios demônios respondem que Jesus é o Santo de Deus. Né? Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Né? Depois, mais para frente, capítulo 5, versículos 6 e 7. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Então os demônios sabiam muito bem quem era Jesus. Era o Santo de Deus, o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Mas o povo tinha muita dificuldade de entender, de crer nisso. Né? Para alguns era João Batista, para outros era Elias, para outros era apenas um bom mestre. Né? Marcos 10, 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Né? Então a gente vê várias respostas, né? As autoridades religiosas questionando a identidade de Jesus. Né? Quem é esse que diz que pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Ele é um blasfemo. Né? As autoridades ali diziam. Outros chamavam Jesus de comilão e beberrão. Né? Capítulo 2, versículo 16. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Então você percebe que em todo o evangelho de Marcos nós temos essa questão da identidade de Jesus. Né? Quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Depois Marcos, naquele episódio que Jesus vai andando por sobre as águas, né? Os discípulos olham e acham que é um fantasma, né? Mas é aquele que vem para socorrer os discípulos naquele momento. Então a gente tem tudo isso, a gente tem a própria atitude das pessoas com relação a Jesus, né? Quando elas são confrontadas ali diante de Jesus, a gente tem várias reações. Os próprios demônios, né, quando eles estão ali diante de Jesus, Marcos 3, por exemplo, diz que eles se prostravam diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Né? O povo ficava com medo, ficava admirado. Né? Capítulo 5, verso 33. A mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Então, algumas atitudes, algumas reações aí das pessoas diante de Jesus. O povo, né, ficava espantado. Capítulo 9, verso 15. Logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Que mais? Vamos ver. A gente tem então toda essa atitude, né, das pessoas. Os discípulos, capítulo 16, verso 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então você percebe no Evangelho de Marcos que todos esses grupos, eles têm diferentes visões sobre quem é Jesus. E é interessante notar também que apenas os demônios, eles acertam todas as vezes
a identidade de Jesus e a atitude correta de se prostrar e reconhecer: tu és o Filho de Deus. Né? As autoridades religiosas, o povo em geral, os próprios discípulos, eles tinham muita dificuldade de reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias prometido. Então essa é uma pergunta fundamental no Evangelho de Marcos. Quem é Jesus? Né? Quem é Jesus para você? E quais as atitudes que você tem tomado diante desse Jesus, diante dele? Então, Mateus foi escrito para os judeus, Marcos foi escrito para os romanos e Lucas é o evangelho do Filho do Homem, tá? Escrita por Lucas, né, um médico, e ele escreve em resposta a Teófilo. Teófilo, ele queria saber sobre Jesus. Ele queria saber se a história, aquilo que diziam sobre Jesus era verdade ou não. E ele então chama Lucas, esse médico, para que Lucas pesquisasse para ele e relatasse para ele a história de Jesus, sobre quem é Jesus. Né? Para que Lucas desse evidências de que aquele Jesus era de fato quem ele dizia ser. Ele queria saber mais sobre essa pessoa. E então Lucas escreve esse evangelho para Teófilo. Então, o Lucas é um homem culto. Ele pesquisa profundamente sobre toda a história, sobre isso que ele está relatando. Lá em Lucas capítulo 1, no comecinho, de 1 a 4, você tem ali, ele faz uma dedicatória para Teófilo. Qual que é o público de Lucas, então? Predominantemente gentio. Tá? Em Lucas, as expressões gregas substituem os títulos hebraicos e aramaicos. A genealogia de Jesus vai até Adão e não até Abraão. Tá? Então, perceba essas pequenas diferenças. Né? Mateus foi escrito para os judeus, Marcos foi escrito para romanos, os leitores romanos, e Lucas ele foi escrito para os gentios, ok? Esse é o terceiro evangelho. Tem algo interessante, importante aqui que a gente precisa entender, é um termo que a gente usa, chamado de evangelhos sinóticos. Tá? Os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, foram escritos por autores diferentes, né? Mateus foi escrito por Mateus, Marcos por Marcos. Marcos, na verdade, foi o primeiro, ele cronologicamente, ele é o evangelho mais antigo, e muitos acreditam que muito do que Marcos escreveu foi através de relatos do próprio Pedro. Então Pedro ditou, Pedro relatou, e Marcos ele registrou ali. E Lucas. Esses três evangelhos, eles são chamados de evangelhos sinóticos. O que significa a palavra sinóticos? O termo sinótico significa vistos juntos ou parecidos. Então são evangelhos parecidos. São evangelhos que devem ser, que parecem estar juntos, parecem que foram escritos juntos. Por quê? Porque a maioria dos eventos relatados em Mateus, Marcos e Lucas, eles são parecidos, com pequenas diferenças, mas eles registram os mesmos eventos. Parece que até a sequência da história, a ideia é que parece que Mateus, Marcos e Lucas foram escritos a partir de uma mesma visão. Por isso que eles são chamados de sinóticos. Você encontra a maioria das histórias nos três evangelhos. Então, algumas histórias que são lidas em Mateus, você também encontra em Marcos e você também encontra em Lucas, com palavras diferentes, com alguns detalhes diferentes, mas a mesma
história. Tá? Então, esse é o terceiro dos evangelhos sinóticos, Lucas. Tá? Mateus, Marcos e Lucas. Lucas, ele é também um evangelho que tem muita música. Isso é interessante no evangelho de Lucas. Nós temos o cântico de Zacarias, lá em Lucas capítulo 1, de 46 a 55, ou que nós chamamos de o Magnificat, né? É o cântico de Zacarias, quando Jesus é apresentado ali no templo. Nós temos também o Benedictus, que é o cântico de Maria, de Lucas 1, de 68 a 79. Então a gente tem ali o cântico de Zacarias, Magnificat, e o cântico de Maria, o Benedictus, né, naquele momento da apresentação de Jesus no templo. Lucas capítulo 2, a gente tem também o cântico dos anjos, né, Glória in excelsis. Então os anjos cantam ali em Lucas 2. Em Lucas 2 também, 28 a 32, a gente tem o cântico de Simeão. Então você percebe como é um evangelho que tem muita música, tem vários cânticos aqui, né? Zacarias, Maria, os anjos e o próprio Simeão. E também um outro detalhe, é um evangelho que possui muitas parábolas, muitas histórias de Jesus. Né? Lucas 5, você tem a parábola do vinho novo. Lucas 6, a parábola dos dois cegos. Lucas 8, a parábola do semeador. Também Lucas 8, a parábola da candeia. Lucas 12, o rico insensato. Ainda em Lucas 12, você tem o servo vigilante. Lucas 13, a figueira infrutífera, o grão de mostarda e o fermento. Lucas 14, os primeiros lugares. Né? Lucas 14, o grande banquete. Lucas 15, você tem aquela sequência de 3 histórias com o mesmo ensino, né? A parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho que retorna ao lar, né? O filho pródigo. Lucas 16, a parábola do administrador infiel. Ainda em Lucas 16, você tem a parábola do rico e do Lázaro. Lucas 18, você tem a parábola do juiz iníquo. Ainda em Lucas 18, a oração do fariseu e do publicano. Lucas 19, os 10 servos e as 10 minas. Lucas 20, os agricultores maus. E Lucas 21, a figueira e as árvores. Então perceba que o evangelho de Lucas é um evangelho que tem muitas parábolas. Ele relata ali para os gentios muitas histórias de Jesus. Parábolas são histórias que Jesus contava, ele usava elementos do dia a dia, mas que significavam uma realidade celeste. Eram histórias atuais que Jesus contava na época, ele usava ilustrações do dia a dia, mas uma parábola sempre ela aponta para algo além da história, além dela mesma. Né? Tem sempre uma realidade espiritual por detrás das parábolas de Jesus. E Lucas, então, ele registra muitas dessas parábolas, essas histórias. Uma outra característica do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, ele resgata o valor das mulheres. Olha que interessante isso. Lucas, ele mostra várias histórias ali, valorizando as mulheres. Então a gente tem, por exemplo, em Lucas, uma ênfase, né, uma forte ênfase na história de Maria, Isabel, a história de Ana, a cura da sogra de Pedro, que está registrada em Lucas, a viúva de Naim, né, a história da viúva de Naim, aquela pecadora que ungiu os pés do Senhor. Lucas também fala das mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Lucas fala também da filha de Jairo. Conta a história também de Marta e Maria. Uma mulher que foi curada no sábado. A mulher que tem as 10 dracmas, né? Aquela parábola que Jesus conta, que faz, quando ela acha, ela faz aquela festa por causa da dracma perdida. A mulher é uma mulher que clama ao juiz iníquo também, na parábola do juiz iníquo que Jesus conta. Em Lucas também a gente tem o registro da oferta da viúva pobre, né? E a própria testemunha da ressurreição, né? As primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus foram as
mulheres. Então tudo isso a gente tem em Lucas, que traz esse resgate aí do valor mesmo das mulheres nesse período de Jesus e a forma como Jesus valorizava as mulheres, muito diferente do contexto daquela época, né? Um contexto que a mulher era totalmente desprezada, a mulher era totalmente desvalorizada, ela nem contava nas estatísticas, né? Mas a gente vê o próprio Cristo, quando ele vem, o valor que ele concede às mulheres, né? Jesus, ele valoriza isso. Então tudo isso a gente tem no Evangelho de Lucas, que é o terceiro evangelho sinótico. Mateus para os judeus, Marcos para os romanos e Lucas para os gentios. E todos eles são considerados então os evangelhos sinóticos. Mas a gente tem um quarto evangelho, que é o Evangelho de João. Tá? O Evangelho de João, ele não é considerado um evangelho sinótico. Por quê? Porque a maioria dos eventos registrados em João são diferentes. Parece que ele tem um outro ponto de vista, ele tem uma outra perspectiva ao escrever o seu evangelho. João, ele escreve para os gregos. E é muito interessante isso, porque os gregos, muito conhecidos pela filosofia e tudo mais, e é exatamente por isso que João ele começa usando uma expressão muito conhecida pelos gregos, que era a expressão logos. E ele vai começar o Evangelho de João falando que no princípio ele era o logos. Então aquele logos que era... Logos significa a palavra, né? Ou o verbo. E para os gregos era muito relacionado à razão, ao intelecto. Né? E aí João começa o evangelho dele escrevendo assim, que Jesus era o Logos, ou a palavra, ou o verbo. O verbo estava no princípio com Deus e o verbo era Deus. Né? O verbo aí é o Logos. Então João ele usa essa palavra que era muito conhecida pelos gregos, ele faz essa ponte de contato, esse ponto de contato, né? Para mostrar quem era Jesus. Jesus é o Filho de Deus que se encarnou, cheio de graça e de verdade. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então aquele verbo, o logos, que os gregos tanto filosofavam, João está mostrando, olha, ele, o evangelho do Deus eterno, Jesus Cristo, é o Deus eterno, é o logos, que estava no princípio na criação, mas que agora se fez carne e habitou entre nós. Então, é isso que João está fazendo. Existem vários detalhes também da festa dos tabernáculos, capítulo 7, capítulo 8 de João. Os costumes da Páscoa, João ele descreve muito ali em João capítulo 19. João ele era alguém que conhecia a teologia judaica, né? Ele fala da legislação sobre o sábado no capítulo 6. Ele conhece a geografia de Israel, e ele então demonstra que era um dos discípulos. Então João, muito provavelmente, foi escrito pelo discípulo amado de Jesus, o discípulo João, que não é o João Batista, é outro, né? É João, o discípulo amado, João, que seguia Jesus, que caminhava com Jesus. Qual que era o propósito do Evangelho de João? Ele fala explicitamente o propósito do seu Evangelho no final da carta, no final do livro. Né? Lá no capítulo 20, no versículo 31, João escreve o seguinte: Jesus, na verdade, realizou na presença dos seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro, livro de João. Estes, porém, os que são registrados em João, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, qual que é o objetivo de João ao escrever o seu evangelho para os gregos? Ele diz, olha, Jesus, na verdade, fez muitas outras coisas que não estão nesse livro, mas as coisas que eu registrei, que estão registradas aqui, que Jesus fez, foram registradas para que vocês creiam em Jesus Cristo, que creiam que Jesus é o Cristo
o Filho de Deus, e que crendo tenhais vida em seu nome. Então aqui a gente tem o objetivo do Evangelho de João. João escreveu o seu Evangelho para que a gente possa crer que Jesus é o Cristo e crendo nele nós tenhamos vida eterna. Então esse é o objetivo do Evangelho de João. Em João a gente tem também vários discursos, aqueles discursos de Jesus mostrando a sua identidade, né? Falando do eu sou, né? Eu sou o pão da vida, João 6,35. Eu sou a luz do mundo, João 8. Eu sou a porta do aprisco, né? João capítulo 10. Eu sou o bom pastor, João 10 também. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, João 14. E eu sou a videira verdadeira, né? João capítulo 15. Então a gente tem esses 7 discursos do eu sou, mostrando a divindade de Jesus. Jesus está mostrando ali a sua identidade como o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. João também a gente tem 7 sinais que ele registra ali. A transformação da água em vinho, que foi o primeiro sinal de Jesus, João capítulo 2. A gente tem também João 4, a cura do filho de um nobre. A gente tem João 5, a cura de um homem paralítico. João 6, a alimentação dos 5.000. João 6 também, Jesus andando sobre as águas. João 9, a cura do cego. E João 11, a ressurreição de Lázaro. Então são 7 sinais e os 7 discursos do eu sou que Jesus faz. Então aqui a gente tem o Evangelho de João. Então, de maneira geral, eu sei que são várias informações. Se você tiver uma caneta aí para anotar ou no próprio computador que você está, mas eu quero só dar uma introdução para te ajudar a entender um pouco melhor o contexto geral, né, do que está acontecendo, para que você leia esses evangelhos sabendo, né, desses detalhes. Então, Mateus foi escrito para os judeus, Marcos foi escrito primariamente para os romanos, Lucas foi escrito para os gentios, foi escrita por Lucas, um médico, e João foi escrita para os gregos, por isso que ele usa o logos, né? O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Esses evangelhos, então, são os 4 evangelhos que nós temos, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que nos mostram a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Lembra que toda a Bíblia ela aponta para Jesus Cristo. Cristo é o centro da história. E nesses 4 livros, então, nesses 4 evangelhos, nós temos os registros da vida e da obra de Jesus Cristo. Então, se você quer conhecer quem foi o Jesus Cristo encarnado, né, você precisa ler esses 4 evangelhos. São neles que se encontram a história de Jesus Cristo, que é o centro de toda a história da redenção. Aqui a gente tem, então, a plenitude dos tempos, né, que que Deus enviou o seu Filho ao mundo, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí, por último, o último livro de hoje, a gente entra num livro que é mais histórico, que é o livro de Atos. Atos, ele é uma continuação do Evangelho de Lucas. Por quê? Porque Atos foi escrito também por Lucas para Teófilo. Então, muito provavelmente, Lucas e Atos, eles estão juntos. Então, eles deveriam ser lidos juntos. É uma continuação. Termina Lucas e continua ali em Atos. Então, é uma continuação. Atos vai nos mostrar a igreja guiada pelo Espírito Santo. É a continuação do ministério de Jesus. Jesus ele começou a sua obra
né, ele começou a pregar a mensagem do reino de Deus, e a fazer muitas coisas, e a operar vários sinais, e agora ele ressuscitou dos mortos, né? Atos vai começar mostrando a ascensão de Jesus. Jesus ele voltou para o céu, para o Pai. E agora a história da redenção continua na terra por meio do ministério dos discípulos. Então, Jesus ele autoriza agora os discípulos a irem e a darem continuação àquilo que ele havia começado. Por isso que depois da ressurreição de Jesus, lá em Mateus 28, Marcos 16 também, finalzinho de Lucas, João, a gente vê Jesus comissionando os discípulos. Agora vocês vão e preguem o evangelho a todas as nações. Vocês vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando tudo o que eu ordenei, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus ele autoriza aqui a proclamação do evangelho, não apenas para os judeus, mas para todo mundo gentio. Tá? Então é isso que a gente tem no livro de Atos, essa continuação, tá? Também escrita por Lucas para Teófilo, né? Bom, Atos dos Apóstolos também pode ser chamado de Atos do Espírito Santo, né? Porque a gente vê ali, Atos 1:8, Jesus promete, olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão se tornar minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, na verdade, o livro de Atos nos mostra como o Espírito Santo capacitou esses discípulos de Jesus para que eles pudessem ir por todo o mundo. A gente sabe que por eles mesmos eles estavam com medo e trancados em Jerusalém, né? Mas eles receberam poder quando o Espírito Santo desceu sobre eles. E então são esses atos do Espírito Santo levando a mensagem de Cristo para todo o mundo. E o Espírito Santo usando então a vida dos apóstolos. Então, na verdade, é Atos dos Apóstolos, mas a gente sabe que por trás de tudo está o próprio Espírito Santo, né? Então, o livro de Atos, ele é um desenrolar da promessa de Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E no livro de Atos todo, então, está mostrando o cumprimento dessa promessa. Ok? Atos 2, eles recebem o Espírito Santo e eles começam então a pregar o Evangelho. Começam em Jerusalém, depois eles vão, o Espírito Santo os leva para Judéia, depois para Samaria e por fim até os confins da terra. Tá? O que é interessante aqui em Atos, a gente perceber, Pedro é a figura central nos primeiros 12 capítulos de Atos. E mostra então o ministério, o evangelho sendo pregado em Jerusalém e Judéia. Lembra da promessa de Atos 1:8? Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Jerusalém e Judéia, os primeiros 12 capítulos, o foco, o personagem central é Pedro. Depois dos capítulos 16, depois do 13, até, na verdade é no 13 até o final, né, até o 28, são 16 capítulos ali. O foco, o personagem central é Paulo, e o ministério dele para os gentios, Samaria e até os confins da terra. Então veja como Atos 1:8 vai se cumprindo no desenrolar da história de Atos. Deus ele vai desenrolando, desenvolvendo os seus propósitos. Começa em Jerusalém e Judéia com o ministério de Pedro, e depois da segunda parte de Atos,
o evangelho é levado para os gentios, para Samaria e até os confins da terra, através principalmente do ministério de Paulo. Capítulos 13 até o 20 são os capítulos que registram as 3 viagens missionárias de Paulo. Paulo ele fez 3 grandes viagens missionárias, e essas viagens missionárias estão registradas nos capítulos 13 até o 20 de Atos. Tá? Várias igrejas foram sendo plantadas ali nessas viagens, ok? Então Atos ele enfatiza a obra do Espírito Santo. Então olha só que interessante, só para você ter uma ideia. As igrejas vão sendo estabelecidas aqui em Atos, né? É a continuação do ministério de Jesus. Então olha só, no capítulo 2 de Atos, as igrejas são fundadas em Jerusalém. Tem sempre em mente Atos 1:8. Atos 1:8 é o texto base do livro de Atos. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 2, as igrejas são fundadas em Jerusalém. Depois, Atos capítulo 9, igrejas são fundadas na Judeia, na Galileia e na Samaria. Atos capítulo 11, igrejas são fundadas em Antioquia. Veja como o evangelho está se espalhando. Atos capítulo 14 e Atos capítulo 16, igrejas são fundadas na Ásia Menor. Eles vão chegando, eles vão saindo, né, da sua zona de conforto. O movimento de Deus vai levando o evangelho para vários lugares. Atos 16, nós temos a igreja fundada em Filipo, e aí é para essa igreja que Paulo depois vai escrever a sua carta aos Filipenses. É interessante você ver isso, né? Que as cartas que Paulo escreveu para aquelas igrejas, essas igrejas que ele escreveu as cartas foram fundadas aqui em Atos. Então, por exemplo, a carta de Filipenses, a igreja de Filipo foi fundada em Atos 16, versículo 40. Tessalônica, Paulo escreve 2 cartas carta aos Tessalonicenses, né? Essa igreja de Tessalônica foi fundada em Atos 17. Né? Atos 17 também a gente tem a igreja na Bereia. Atos 18 a gente tem a igreja em Corinto. Então, Paulo escreveu cartas para a igreja de Corinto. 1º e 2º Coríntios a gente tem na Bíblia. Essa igreja para a qual Paulo escreve foi fundada aqui em Atos 18, versículo 18. Atos capítulo 20, a gente tem o início da igreja em Éfeso. A gente tem a carta de Paulo aos Efésios, né? Então essa igreja de Éfeso foi fundada aqui em Atos capítulo 20. A partir de Atos capítulo 6, a gente tem a instituição da diaconia, né? Do ofício diaconal. E no Atos 14 e Atos 20... a gente tem a figura dos anciãos ou dos bispos, né, dos presbíteros. Então percebam como que essas igrejas vão sendo fundadas e Paulo ele vai organizando essas igrejas, né, estabelecendo ali, de acordo com a vontade de Jesus, os ofícios, né, o ofício diaconal, o ofício de presbítero. Então tudo isso a gente tem aí no Evangelho, no livro de Atos, que é uma continuação dos evangelhos. Então, perceba sempre isso, tá? Atos, ele está inseparavelmente conectado aos evangelhos. E Atos, ele vai nos mostrar como que o evangelho ele foi incorporado na vida e na instituição da igreja. Aquilo que Jesus começou nos evangelhos vai sendo dado continuidade agora no ministério dos apóstolos, tá? Os discípulos e os apóstolos aqui de Jesus, eles vão semeando aquela semente de Cristo que foi confiada a eles por Jesus Cristo, tá?
E eles vão plantando essa semente aqui em Atos, em 3 grandes centros do mundo. Primeiro, Jerusalém, que era o centro da teocracia judaica. Segundo lugar, a Antioquia, que era o centro cultural da cultura grega na época. E também em Roma, que era a capital do mundo. Então o evangelho, a semente do evangelho vai sendo plantada em todo o mundo. Atos 1:8 vai se cumprindo em todo o território. Em Jerusalém, o centro da teocracia judaica. Em Antioquia, o centro da cultura grega. E em Roma, que era a capital do mundo. Tá? Então, esse é o livro de Atos. É isso que a gente tem aqui em Atos. Nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, a gente tem uma revelação daquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. A vida de Jesus é o centro dos 4 evangelhos. No livro de Atos agora, Atos ele vai nos mostrar o que Jesus continuou fazendo e ensinando, mas agora através do ministério dos seus discípulos e das igrejas que foram sendo formadas. Então existe um avanço aqui no ensino dos apóstolos. Tá? Lembra que lá nos evangelhos, muitas vezes Jesus fazia alguma coisa e ele pedia para os discípulos, olha, não conte nada para ninguém ainda. Não fala nada para ninguém. Diferente agora, depois da ressurreição. Agora, o ministério dos discípulos, dos apóstolos, é o de proclamar, é o de testemunhar. Agora chegou o tempo, vocês vão por todo mundo e preguem o evangelho para toda criatura. Agora, em Atos, a gente vê os discípulos pregando a Cristo, pregando a ressurreição de Cristo. Eles estão exibindo o verdadeiro caráter de Cristo e plantando igrejas. Ok? Então a gente vê em Atos conversões em massa, muitos milagres, muita perseguição também. Por causa da perseguição, a igreja se espalhou por todo o mundo. Então, Atos, ele é um livro que descreve um período único na história do cristianismo. Ok? Por isso que nós cremos que Atos ele é um livro histórico e ele é um livro descritivo. O que significa? Existe uma diferença entre um livro descritivo e um livro normativo. Tá? Descritivo é aquilo que descreve um período da história. Normativo é aquilo que é norma para nós hoje. O que eu quero dizer com isso? O livro de Atos, ele é um livro descritivo. Ele tem doutrinas importantes para a igreja hoje? Sim. Mas muitas coisas que aconteceram em Atos, porque Atos era um período único de transição no cristianismo. Os apóstolos estavam fundando igrejas, abrindo o caminho para o evangelho e para as igrejas. Foi um período ímpar na história da igreja, o livro de Atos. Então, muitas das coisas que aconteceram em Atos não foram ordenadas para acontecer de novo. Então, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo, de Atos capítulo 2, é um episódio da história da igreja que não necessariamente ele deve acontecer todas as vezes. O que aconteceu em Atos 2 não necessariamente acontece todas as vezes que alguém se converte. Ok? Por quê? Porque Atos está descrevendo um período único na história. Agora, o que é normativo para nós? Normativo, por exemplo, as cartas que nós temos, as cartas são normativas, porque são o ensino dos apóstolos. Atos são as experiências dos apóstolos. E as cartas que eles escrevem são os ensinos. Então, o que eles ensinaram a partir das experiências que eles tiveram.
Porque as experiências não foram feitas para serem repetidas. Muitas vezes nós não teremos as mesmas experiências que eles, mas nós somos chamados a obedecer aquilo que eles ensinaram. Então, por exemplo, Atos 2 não necessariamente acontece de novo, que o Espírito Santo ele desce e as pessoas começam a falar em outras línguas. Mas o que é normativo é o que Paulo escreve em Efésios capítulo 5. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, submetendo-os uns aos outros. Isso é normativo para a igreja. Tá? O ensino é normativo, as experiências não. As experiências descrevem um momento da história. Tá? Então, essa é a diferença do livro de Atos para as cartas, que a gente vai estudar semana que vem. Então, é por isso que em Atos a gente vê conversões em massa, uma pregação de Pedro que converte 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, muitos milagres acontecendo, muita perseguição, enfrentamento dessa perseguição. Então, tudo isso mostra um período muito único para a fé cristã. Tá? São os discípulos, são os apóstolos de Jesus dando continuidade àquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar, que estão registrados nos evangelhos. Então, eu queria terminar hoje dizendo isso, que nós temos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e a continuidade dos evangelhos, que é o livro de Atos. Nos evangelhos nós temos tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, e em Atos nós temos o que Jesus continuou fazendo e ensinando, mas agora não pessoalmente, mas através dos seus apóstolos, através dos seus discípulos, por meio da capacitação e do poder do Espírito Santo. Ok? Então esse é basicamente um panorama do que a gente tem na primeira parte do Novo Testamento, de Mateus até o livro de Atos. Atos é um livro sem fechamento. Ele termina o capítulo 28, mas ele não conclui, né? Por quê? Porque nós fazemos parte desse movimento ainda. Nós somos a igreja de hoje, que temos o poder e a capacitação do Espírito Santo. E somos chamados para continuar para continuar propagando e testemunhando aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, tudo aquilo que Jesus fez e ensinou nos evangelhos, os discípulos, os apóstolos deram continuidade no livro de Atos. E agora nós, capacitados pelo Espírito Santo, também somos chamados para dar continuidade a isso. Nós somos a igreja de hoje, chamada para dar continuidade àquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos as mãos e os pés de Cristo nesse mundo hoje. Então nós, capacitados pelo Espírito Santo, somos convocados, somos chamados para proclamar o Evangelho, para testemunhar para todas as nações sobre a vida e a obra de Jesus Cristo. Foi isso que os discípulos fizeram em Atos, né? E é isso que nós somos chamados para fazer hoje. Ok? Eu espero que tenha sido útil esse panorama, esse resumo aí dos primeiros livros do Novo Testamento. Fica aí o desafio, então, sempre que você for ler os evangelhos e o livro de Atos, que você possa ter essas informações aí na sua mente. E semana que vem, então, na próxima aula de escola dominical, domingo que vem às 10 horas, a gente vai retornar com esse estudo panorâmico e nós vamos olhar especificamente para as cartas que Paulo escreveu. Tá? Então, semana que vem, a gente vai estudar as cartas de Paulo, começando com Romanos e indo até a última carta que ele escreveu. Tá certo? Se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, você pode me escrever, você pode colocar aí embaixo mesmo na página do Facebook, ou você pode me chamar em inbox e fazer a sua pergunta e a gente pode ir conversando. Tá bom? Hoje à noite a gente tem o nosso culto às 7 horas, então todos são convidados para reunir aí a família em casa
e participar do momento de adoração e de gratidão a Deus. Eu quero terminar a nossa aula de hoje fazendo uma oração. Eu quero convidar você, se você puder, para fechar os seus olhos e nós vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos muito, Pai, por esse tempo precioso que podemos de estudar a Tua Palavra. Te agradeço porque toda a história tem o seu centro em Jesus Cristo. E a Tua Palavra nos revela tudo aquilo que Cristo fez e ensinou. E a Tua Palavra também nos chama hoje a sermos testemunhas, a sermos missionários e a darmos continuidade àquilo que o Senhor fez e ensinou aqui na terra. Que nós possamos viver no poder do Espírito Santo, como testemunhas do Senhor, e que aonde nós estivermos, que nós sejamos o corpo de Cristo, que nós sejamos as mãos e os pés de Jesus para outras pessoas que nos cercam. E que através das nossas palavras e das nossas obras, que nós possamos dar continuidade a tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. Que as pessoas sejam confrontadas e acolhidas pelo Evangelho de Cristo através do nosso ministério, através do ministério da Tua Igreja. Fica conosco, abençoe o nosso dia e nos abençoe também na nossa reunião à noite. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Gente, Deus abençoe a todos. Tenham um bom domingo aí em família. Fiquem em casa, fiquem seguros e às 7 horas a gente volta. Fiquem com Deus, até a próxima.